Just a shadow leaving footprints in the sand. When he disappears, the unidentified man. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta mais uma vez e olha que vocês já estão cansados de me ouvir dizer isso, mas a gente está aqui para falar mais um livro de Stephen King para o nosso projetinho de leitura que está quase terminando. Óbvio que a essa altura eu já perdi a conta de quantos livros eu já li. Deve estar no 32, 33, 36. Como eu pulei os livros de contos e como eu pulei os livros da Torre Negra, então fica meio fora a contagem, tá? A minha contagem, ela está sendo especificamente sobre os livros de romance, tá? E aqueles livros de romance que foram colocados depois de uma coletânea de contos, eu também pulei, por motivos que eventualmente eu ainda vou ler eles. Então eu resolvi separar essa parte. Claro, o livro talvez não é um daqueles do Balacobaco mais conhecidos dele, mas achei que valeu a pena a leitura. Estou falando, meus queridos, do curtíssimo O Homem do Colorado. Eu tenho esta capa, que é para ser da Temas e Debates, mas o conteúdo que eu li é de uma tradução livre. Por quê? Originalmente, O Homem do Colorado, ou Colorado Kid, foi lançado por uma editora meio indie que só falava sobre mistério. Estou falando da Hard Case Crime, né? Que o Stephen King resolveu, vou dar uma mãozinha ali, vou escrever um livro para eles. E uma jogada até no mínimo interessante, né? Oficialmente, esse livro não foi lançado no Brasil, por nenhuma editora brasileira, tá? Mas ele foi para Portugal, então eventualmente a gente acha. Lá em Portugal, ele foi pela Temas e Debates e depois pelo Círculo de Leitores. No final das contas, é tudo a mesma coisa. O ano em que os dois foram lançados foi 2005, tanto na Hard Case quanto na Temas e Debates. Então, afinal, né, gente? Do que se trata esse livro, O Homem do Colorado? A resenha dele é bem simples porque ele é bem pequeno e bem objetivo na sua proposta. Nós estamos lidando dessa vez com um trio de jornalistas, sendo dois deles veteranos do Islands Semanal, né, uma publicação que acontece toda semana. Nós temos uma estagiária, a Stephanie. Os veteranos são Vince e David. E eles estão ali para nada mais, nada menos do que pegar a Stephanie e ensinar para ela tudo o que eles sabem a respeito do jornalismo. E depois de uma cena um tanto quanto inusitada que a Stephanie presenciou quando eles estavam recebendo um outro jornalista do Globo, ela quis saber por que aquela movimentação, por que eles fizeram o que fizeram, e ali eles encontram uma oportunidade de ensinar algumas coisas para a estagiária, esperando que ela realmente esteja pegando o ritmo do jornalismo. A dúvida principal ali que ela faz para eles é por que eles não deram o que o rapaz do Globo queria. E eles vão explicar para ela o que consiste uma boa história. Então, eles vão expondo para ela um caso curioso que eles tiveram ali na década de 80, por volta de 1980, onde foi encontrado o corpo de um cara que ninguém sabia de onde era, que ninguém sabia como ele chegou ali. Foi um caos total. Ele foi encontrado por dois adolescentes que mal se lembravam das coisas que eles encontraram, eles mal tiveram tempo de agir corretamente, né, quando foi chamar a polícia. E claro, voltando no tempo, o Vince e o David acabam apontando diversos fatos que, se não tivessem ocorrido, poderiam ter ajudado em toda a investigação. E enquanto eles estão desenvolvendo toda a história, eles vão trabalhando com a Stephanie todo o senso investigativo que ela vai precisar para ser uma boa jornalista. E eles vão jogando pistas, eles vão jogando migalhas e ela vai esmiuçando a história aos pouquinhos. E eles vão chegando a conclusões e eles vão pedindo com que ela chegue às suas próprias conclusões, sem entregar necessariamente o ouro. E aí é que tá, né, galera? Não dá para contar muito mais sobre a história do Homem do Colorado sem entregar o livro. O que vocês vão precisar descobrir ali lendo é, cara, tudo bem, eles chegaram a identificar esse cara ou não, eles têm alguma teoria, eles têm alguma hipótese. Será que a Stephanie acabou despertando realmente o seu lado investigativo? E será que esses dois veteranos vão querer ficar com ela no final?
Não sabemos. A única coisa que você tem para fazer nesse exato momento é pegar esse livro, porque ele é bem curtinho, acredite em mim, dar uma lida e vir comentar comigo, porque eu acredito que ou você vai amar ou você vai odiar. Então, falando tudo isso daí que eu já falei, vamos partir agora para estudar um pouquinho mais sobre a estrutura desse livro, sobre as coisas que o King possa ter decidido ou não usar para escrever esse livro. É uma peça literária diferente do que ele costuma escrever, né? Claro, ele é totalmente ordenado em capítulos seguidos, então não há muita confusão nesse ponto, não tem aquela divisão básica que a gente vê de partes para poder nos ajudar a situar na história. Quando ela é curta, os próprios capítulos fazem essa divisão. A narração ela é clássica em terceira pessoa, né? Mesmo que a gente tenha os dois trocando ideias e jogando a conversa para Stephanie, a visão é em terceira pessoa, não tem também muito segredo nisso. Assim como não há segredo que a estrutura do livro é um arco dramático, mesmo que tenha 3 personagens envolvidos. E claro, que para ele fazer toda essa estrutura, como é uma lembrança do Vince e do David, ele vai se utilizar muito do flashback, contextualização para que a própria Stephanie possa entender o que aconteceu ali em 1980 e seguir todo o fluxo temporal, né, de enquanto eles investigavam, enquanto eles iam descobrindo as coisas. Existem sempre as básicas, que é o diálogo, a própria conversa, a ação, a descrição. Isso nunca vai faltar. Então vamos nos atentar só à ferramenta mais utilizada, que nesse caso são o flashback e a contextualização. O tempo ele vai ser alternado só por causa desse esquema do flashback, deles voltarem para o passado para poder se situar certinho ali na história. Mas ele, lá no passado, é cronológico também, e ele se passa em meses anos. Já quando a gente vai tratar do lugar onde se passa a história, aquela ilha, ela é claramente geofictícia, mas tem o seu quê de inspiração real ali nas ilhas do Maine, né? Eu sei que tem uma ilha ali no Maine que tem o mesmo primeiro nome. E agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre toda a estrutura do livro, vamos falar para vocês sobre o famigerado desfecho / final. Indicação ou não indicação. Eu sei que vocês também gostam bastante dessa parte. Enfim, a minha primeira impressão é que esse livro me lembrou bastante Bill Cage, mas ao mesmo tempo não lembra nada Bill Cage. Por quê? Porque eu gostei muito mais do Homem do Colorado do que Bill Cage. É um passatempo muito bom, ele é bem curtinho, bem rapidinho, o interlúdio maravilhoso nas minhas leituras. E assim, o que pegou, o que eu acho que eu achei bem bacana, é todo o lance de trabalhar o mistério. Na verdade, trabalhar que as coisas às vezes não têm solução. E eu achei que o Stephen trazer isso nesse livro foi genial, né? Vamos pra lá. Sobre o desfecho, eu acho que não tem muito o que falar. É uma coisa lógica. Eles estavam num lugar reunido e eles estavam desenvolvendo toda a história. Eles terminaram de desenvolver a história, se encerrou e cada um tomou seus afazeres. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem que o King tenta trazer o mais real possível. Então, qual que seria a lógica? Poxa, colega, é seguir, eles foram para casa, foram dormir, no outro dia eles voltaram, continuaram conversando sobre qualquer outro assunto. Esse é a jogada do livro, entendeu? As pessoas ali dentro do livro não sabem o que aconteceu e elas só podem fazer o quê? Conjecturar. E agora, terminada essa parte, então, de desfecho, enrolação, de indicação ou não, vamos falar sobre as curiosidades que a gente encontrou a respeito de O Homem do Colorado. E claro, não são muitas, mas já dá para trazer alguma coisinha para vocês. A primeira delas, ele recebeu um recorte de jornal de um amigo e ele disse, isso aí é de nada. Mas quando ele leu o recorte, ele simplesmente ficou extasiado com a história. E a história era basicamente uma reprodução do Homem do Colorado, né? Só que era com uma mulher. Uma mulher com uma bolsa vermelha que foi vista no lugar e ela depois foi encontrada morta sem a bolsa, mas era a mesma mulher. E ninguém sabia quem ela era e por assim ficou, né? E ele só usou a mesma ideia e desenvolveu a história do Homem do Colorado. Outro que a gente pode dizer é que
mais ou menos inspirado no Homem do Colorado, a gente tem uma série que é a Heaven, que é para ter uma correlação com essa história, ou algum dos episódios é para tratar a respeito disso, né? Eu sinceramente não fui atrás da série para ver qual a sua maior ligação, mas eu sei que não é 100% inspirado, né? Ela tem traços do Homem do Colorado, que é o mais perto que a gente vai conseguir chegar de uma adaptação para outra mídia desse livro. Uma pescada nas pesquisas ali na internet me trouxe uma coisa curiosa também. Mas assim, tem um momento no livro que o King fala sobre um Starbucks. E o pessoal atentou que na época que se desenrolam os eventos, de 1980, não tinha Starbucks na região onde o Stephen King citou. E o pessoal começou a dizer que ele, né, errou. Só que ele disse que os leitores dele vão saber que pode ser uma pista. Mas, novamente, ele vinculou a obra da Torre Negra. Então, assim, eu acho que eu só vou entender alguma coisa quando eu finalmente ler essa série. Bom, eu não podia me despedir sem avisar para vocês o próximo livro que a gente vai ler, que é um polêmico do Stephen King, que dizem que ou você ama ou você odeia. Estou falando de Celular. Então, se eu fosse vocês, eu aguardava o próximo vídeo. E, para não perder nenhum conteúdo, eu, se eu fosse você, me inscrevia no canal clicando nessa bolinha bem legal aqui do lado. E também acompanhava qualquer um dos vídeos, ou este aqui, ou esse aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de tudo até agora e a gente se vê no próximo vídeo.